Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, eu quero saber o seguinte: quando a gente vai conseguir falar de economia numa semana inteira, assim, sem falar de polícia? É uma semana que a gente fala só de economia, assim, fala de taxa de juros, fala de déficit, fala de orçamento, tudo bem, entendeu? Agora, nada de polícia. Você não fala que teve carro preto chegando em lugar nenhum, não tem suspeita. Você não usa a palavra suspeita. Pode falar assim, não, o mercado suspeita que é a intenção do governo, mas nesse sentido. Agora, fulano suspeito, outro suspeito. Ou seja, hoje veio para cá, só faltou você estar com o coletinho, porque o assunto é policial, né? Pois é, lembrou meus tempos de início de carreira, viu? Que eu comecei cobrindo polícia, então já tenho uma experiência, né? É É brincadeira, isso né? O mesmo. negócio é Conta inacreditável. pra Boa tarde gente, o para que você aí. aconteceu hoje, Juliana? Pois é, boa tarde aí para o Humberto também, para o nosso ouvinte. A Tarde. gente já sabia, né, Gui, que é aquele investimento, entre aspas, né, que o Fundo Rio Previdência fez no Banco Master. A gente já comentava o tamanho do buraco e hoje, então, a gente tem essa notícia aí de que a Polícia Federal abriu uma nova frente de investigação com operação no fundo, nos fundos do Rio Previdência, que tem negócios aqui que a gente já comentava aqui, está aparecendo, olha, o Fundo de Previdência que tem 230 mil servidores civis e militares do estado do Rio de Janeiro, vieram à tona no ano passado, né, essas compras aí do Banco Master, mostrando que os fundos estariam envolvidos dentro da fraude do Banco Master. Aqui, o que a investigação do Tribunal de Contas do Estado do Rio já apontou, o TCE, em 2025, a gente já trouxe, né, esse dado aqui, ao INEG, os indícios de irregularidade nos investimentos, somando quase um bilhão, é muito dinheiro, em letras financeiras do Master que o Rio Previdência comprou com vencimento em 5 anos. É 8% quase do patrimônio do fundo. Isso aqui significa o seguinte, olha, eles compraram esses papéis que chegavam, né, a pagar mais de 140% de retorno, aqueles CDBs, e essas letras que eles compraram, eles não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então significa o seguinte, o rombo vai ficar com o fundo, ou seja, eles vão ter que esperar, na verdade, um dia, quiçá, receber, entrar naquela massa falida, entrar na fila para tentar recapitalizar esse 1 bilhão de reais. E aqui tem um alerta, obviamente, aos gestores do fundo, né, do Rio Previdência, e é mais um fio desse novelo. Tem outros fundos envolvidos. Em segundo lugar, o INEG tem o Fundo de Previdência também do Amapá. Então, a gente tem aí um esquema gigantesco e a grande preocupação, como a gente tem falado, INEG, não é o risco da gente ter um problema sistêmico nos bancos, no setor financeiro. Tanto é que as bolsas estão batendo recorde, a bolsa, aliás, a bolsa brasileira, né, engatando aí recorde atrás de recorde, porque a gente tem aqui oportunidades, a gente tem um ambiente internacional que está fazendo os investidores internacionais saírem dos Estados Unidos e virem para o Brasil, mas a grande dúvida e que todo mundo está perguntando é muito mais o risco institucional, né? A gente tem falado aqui que é sempre bom lembrar, Eneg, que o Grupo Master tem apenas 0,5% do total de ativos do sistema financeiro, então é algo que está circunscrito ali, a questão da fraude ali ao grupo, né? Ele não tem envolvimento ali com o sistema, né? A gente está vendo, no entanto, que a grande questão é o quanto que as instituições elas estão envolvidas nesse esquema de fraude. E aí, o Eneg, é isso que o investidor acaba querendo saber. Vem cá, você tem um risco institucional, né, dentro das instituições? Qual é o tamanho dessa insegurança que a gente tem hoje dentro do país, insegurança jurídica, né? Esse é o ponto-chave, né, Eneg? É isso que a gente tem que ficar em cima, É, porque é uma trama, né, assustadora, sim. né, do tamanho do quanto que o crime tomou conta das instituições, Pois né, é. Eneg? E a gente tem no Banco Master fraudes,
que já estão identificadas, algumas delas, mas tem outras para identificar. Mas esse caso da Rio Previdência e o caso do Amapá, eles não vão estar na categoria de fraude, né? Nós estamos na categoria de compra mesmo, corrupção mesmo, porque a suspeita e a investigação alguém recebeu algo para poder fazer uma aplicação e aí a gente cai para duas discussões, né, Juliana? Uma, obviamente, além daquela que é policial. Pode essa flexibilidade toda para investimento? Quer dizer, será que a gente não tem que fazer uma revisita às regras para que você proteja o sistema e as pessoas que de boa fé trabalham lá, um sujeito que é funcionário do governo do Rio, ele está aportando recursos para receber daqui 20 anos. Aí o canalha que administra a Rio Previdência, indicado por alguém da União Brasil, seja lá outro partido da base do governador, vai lá e joga no Banco Master. Quer dizer, isso não tem o menor cabimento. A mesma coisa no Amapá. Isso como uma coisa. E na outra frente, sofisticar os sistemas de controle do Banco Central e da CVM, porque a bandeira vermelha não levantou em 2024. Não levantou na CVM e no Banco Central, que fez investigação em 2024, só foi liquidar o Banco Master em novembro de 2025. Então, o sistema está montado de um jeito tolerante no Banco Central, tolerante na CVM. Eu não estou falando que é má fé, estou dizendo que ele está despreparado, desguarnecido. E Juliana, eu falava aqui na abertura, quando pegaram o Madoff nos Estados Unidos, que era um cara renomado, que tinha 40 anos de mercado quando abriu o fundo dele, que tinha sido presidente da Nasdaq, ele pegou 18 bilhões de dólares das pessoas e prometeu 60 e tanto, mas tudo bem, 18. Foram atrás e recuperaram 14 bilhões de dólares. Não é trivial, não é tudo, mas não é trivial. A minha pergunta no começo do programa é: onde é que está esse dinheiro agora do Banco Master? Porque não é possível que os 40 do FGC do Master, os 6 do Willbank, os 12 de Brasília, os, 900 da Rio Previdência, os 4... Tudo isso virou pó. O Daniel Vorcaro comprou em ações da Oi, o Daniel Vorcaro gastou tudo em pinga. Não é possível. É evidente que esse dinheiro está em algum lugar, né, Juliana? Exatamente. É por isso que as investigações têm que continuar, Eneg. Enquanto mais se mexe nisso, mais o negócio vai crescendo, né? Impressionante. Isso ainda vai longe, é o que todo mundo fala. Eu acho que tem duas coisas importantes aí quando você fala do Banco Central e da CVM, quando a gente pensa em segurança do sistema financeiro e segurança do investidor, né? Que são as duas funções, né? O Banco Central protege o sistema bancário e a CVM protege o investidor, os ativos, né? Os fundos, os CDBs. O que vários especialistas, gente ali de dentro mesmo, tá me dizendo, né? Tem duas questões fundamentais. Uma, obviamente, é continuar com as investigações para entender o tamanho aí do crime, onde teve crime, qual o tamanho da fraude, quem levou, né? Essa é a investigação policial. E a outra, que é fundamental, é a falha regulatória. Isso precisa estar claro. Eu acho que essa discussão ela é fundamental, né, Ineg? Sim, se tem, como a gente tem falado aqui, alguma vantagem nessa podridão toda, a gente também observar que há uma falha processual aí no caminho, né? Seja porque as regras não estão acompanhando o sistema da tecnologia, né, que está permitindo um crime mais sofisticado, ou seja, uma revisão de regras, e também a questão do investimento também, que a gente tem batido muito nessa tecla, né, Eneg, dentro das instituições. Eu que eu acompanho há tanto tempo aí as instituições, o que eu ouço é que o Banco Central está cada vez com menos orçamento, diante de uma necessidade enorme de investimento, principalmente em tecnologia, onde o Pix, por exemplo, ninguém esperava que fosse substituir, inclusive, o dinheiro num país com tanta desigualdade. O Pix cresceu rapidamente, outras tecnologias estão crescendo, a gente está sendo beneficiado pelo avanço da tecnologia, com inclusão bancária. No entanto, a fiscalização com base em
investimento tecnológico não está acompanhando. Tanto na CVM, né, que está mais depauperada ainda do que o Banco Central. Eu até te falei, né, que muita gente falava, mas a CVM não tem condição, está muito pior do que o Banco Central, vamos deixar ir para o Banco Central. O pessoal desesperado, assim, achando que tem que ir para o Banco Central. E a gente conversava, né, outro dia, né, nos bastidores ali, que, bom, mas aí você vai depauperar mais ainda a CVM? Né? A discussão é justamente o que está acontecendo com as instituições e não deixar elas ficarem ainda mais esvaziadas, né? E entender que a gente está precisando olhar o que está sendo feito com as instituições. Você tem indicação política, você tem um negócio perigoso acontecendo, evidente, né, Oineg? Então, tem essas questões todas que precisam avançar, as investigações, as discussões técnicas sérias, né, e um compromisso com as instituições, com orçamento, com gente, com tecnologia. Algo muito errado está acontecendo em várias frentes. Então, que a gente consiga avançar nisso tudo, do ponto de vista criminal, regulatório, orçamentário e tudo junto, né, Oineg? E ao mesmo tempo em que você fala isso, o ministro da Fazenda, advogado, mestre em economia, sugere transferir para o Banco Central as atribuições da CVM. E aí pegou tão mal, foi uma frase tão sem sentido, chegou a dizer na entrevista ao UOL que é como funciona em outros lugares do mundo. É exatamente como não funciona em nenhum lugar civilizado da Terra. Pegou tão mal que ele teve que reescrever a lógica dele para dizer que o Banco Central pode assumir tarefas e operar de forma consorciada em parceria. Aí sim, a CVM disse, não, nesse modelo em que a gente vira tudo irmão, aí a gente trabalha junto. Mas a frase dele era passar para o Banco Central as atribuições da CVM. Um escândalo dito pelo ministro da Fazenda, que foi subsecretário de Finanças, trabalhou com Guido... Bom, esquece, essa parte a gente pula. Mas é um absurdo, né, Juliana Rosa? E eu até perguntei para muita gente, inclusive ex-presidente da CVM, né? Alguns acham que ele pode ter se confundido, porque tem um debate regulatório complexo ali, que é justamente essa divisão, né? Os dois poderem fiscalizar, dentro de uma área mais regulatória, outra mais fiscalizatória, enfim, um negócio complexo que até o pessoal de mercado tem dificuldade de explicar, mas tem um debate técnico que é o chamado Twin Peaks, que é Torres Gêmeas, que até o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, deu uma entrevista outro dia para o Valor falando isso, né, que tem essa discussão, né, de dividir o Banco Central com a CVM, mas o discurso do ministro Fernando Haddad deixou todo mundo, causou um alvoroço no mercado, né, na indústria de fundos, no mercado financeiro, desnecessariamente, e foi considerado um discurso político. Está ali sendo pressionado, vamos dar uma resposta, tira da CVM e tal. Então foi uma atitude irresponsável. Então se tem um debate técnico, que haja uma responsabilidade também para avançar de forma cuidadosa com essa discussão, né, Oineg?